Muito boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite. Graças a Deus, graças a Deus. Boa noite nessa segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2024, no nosso programa O Homem Espírita de número 24. Graças a Deus, graças a Deus. Gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão, gratidão aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, já aqui presentes conosco. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, aos nossos anjos guardiões. Gratidão a todos os irmãos que são conduzidos aqui, até aqui, a esse momento, para trabalhar conosco, para estar junto conosco aqui nesse momento de oração, de reflexão, de trabalho, de aprimoramento espiritual e moral que nós fazemos aqui com este programa, O Homem Espírita, aqui através da Associação Espírita Cáritas de Passos. Sejam todos bem-vindos. Graças a Deus, gratidão, gratidão. Gratidão por esse momento, estamos aqui na nossa última segunda-feira do ano, não é? Próxima segunda-feira já é o ano que vem. Não é isso? Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui então desenvolvendo neste programa as leituras comentadas a respeito do primeiro livro nosso, que é o Livro dos Espíritos, a primeira obra das obras básicas de Allan Kardec para a doutrina espírita, né? Estamos aqui no livro segundo, no capítulo 4, onde fala da pluralidade das existências. E os programas passados, a gente já tem feito, né, o comentário dessas questões. No programa passado nós fomos até a questão número 214 deste capítulo. Quem perdeu os últimos programas, todos estes programas estão aqui no canal do Instagram da Associação Espírita Cáritas e já estão gravados também lá no canal do YouTube. Então você pode ir lá no canal do YouTube, procurar lá a playlist O Homem Espírita. Tem lá todos os programas anteriores, estão lá gravados, né? Nós estamos deixando lá todos gravados para que você possa assistir, para que você possa compartilhar, curtir, né? Inscreva-se lá no canal, curta o canal, né, ative lá o sininho para poder, né, te avisar lá quando chegar novos vídeos ali no canal do YouTube da Associação Espírita Cáritas, né? Então, você pode ir lá até o canal e assistir todos os programas anteriores, né? Esse programa de hoje logo mais já estará gravado lá também, já estará armazenado lá no canal do YouTube, ok? No nosso programa passado, programa de segunda-feira passada, nós fizemos aqui o comentário sobre questões importantíssimas nesse capítulo. Pluralidade das existências. Passamos aqui por duas questões, inclusive, que eu gostaria até de repetir, 3 questões. A questão 208, o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho depois do nascimento? Resposta dos espíritos: há uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso dos outros. Então, olha a responsabilidade nossa enquanto espíritos, né, com relação ao espírito do nosso filho, dos nossos filhos.
Muito bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os espíritos dos filhos pela educação. É para ele uma tarefa. Então, é para o pai uma tarefa. Se nisso falha, é culpável. Olha só. Então, nós influenciamos os espíritos. Nós, enquanto espíritos, influenciamos os espíritos dos nossos filhos. Não significa, veja bem, não significa que nós, espíritos paternos, somos mais evoluídos do que os espíritos dos filhos. Não necessariamente. Os espíritos dos nossos filhos podem vir, inclusive, muito mais evoluídos do que os nossos. É de tarefa nossa, enquanto pais, estarmos preparados para vislumbrar isso. Então, importantíssimo, novamente a gente bate aqui na tecla, importantíssimo o estudo dos pais, desenvolvimento intelectual, moral, principalmente aqui dentro da nossa doutrina espírita, não é? Para que nós possamos influenciar de maneira positiva os espíritos dos nossos filhos. Quem sabe? Não é? Como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos descobrir? Como é que nós vamos entender se os espíritos dos nossos filhos são mais elevados do que os nossos? São mais experientes do que os nossos? Nós estamos recebendo filhos mais evoluídos do que o nosso. Então nós precisamos de desenvolver. Nós precisamos do estudo. Nós precisamos do desenvolvimento intelectual e moral, principalmente dentro da doutrina espírita, para que a gente possa estar preparado para isso, não é? Então, sim, a influência dos pais. No entanto, nós precisamos de estar preparados para isso. Pergunta 209. Por que os pais bons e virtuosos dão nascimento a filhos de natureza perversa? Ou melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um bom espírito para animar seu filho? Resposta dos espíritos. Um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor. E, frequentemente, Deus lhe concede. Então, mais um motivo pelo qual nós precisamos de estar preparados. Nós, enquanto pais, nós precisamos de estar preparados para isso. Para entender, para perceber, para poder receber estes filhos. Imagina, né? Todos esses filhos pedem os pais que têm. São eles que fazem a escolha. Então, mais um motivo aí, nós precisamos de estar preparados. Pergunta 210. Eu estou aqui repetindo algumas questões que nós fizemos do programa passado. Nós já vamos avançar ali para a questão do 215. Mas eu estou colocando aqui porque são questões importantíssimas. 208, 209 e 210. Podem os pais, por seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, antes que a um espírito inferior? Não. Então, olha só a pergunta, olha só a questão. Pode os pais, por pensamento ou prece, atrair um bom espírito do que um espírito inferior? Não. Agora, olha só. Veja bem. Mas podem melhorar o espírito do filho, a que deram nascimento e que lhes foi confiado.
é seu dever. Ponto final. É nosso dever. É nosso dever. Como fala ali na questão 208, é uma missão desenvolver os espíritos dos filhos. É uma tarefa. É uma tarefa. Missão dada, missão cumprida. É uma tarefa. Se a gente falha, nós estamos culpados. Nós somos culpados. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Uma prova. Então, não há choro nem vela. Os filhos nos escolhem, bons ou não, nós temos a obrigação de estar influenciando eles de maneira a desenvolver estes espíritos. Lembrem-se sempre de se lembrar, a gente bate muito nessa tecla, não é? Nós batemos muito nessa tecla aqui. Nós precisamos de estar preparados. Nossa forma de pensar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de tratar os nossos, né, aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos de aprender a ter um olhar espiritual. Nós entendermos que nós somos espíritos milenares, somos espíritos eternos, estamos aqui enquanto alma, aprendendo a aprender. Aprendendo a aprender a viver, a sermos melhores, para que possamos fazer isso pelos outros que estão à nossa volta. Estamos sempre em grupos para que nós possamos nos auxiliar e nos melhorarmos. Estamos todos conectados de alguma forma. Estamos todos conectados de alguma forma. Então, precisamos de uma vez por todas entender este processo evolutivo. Avançamos então para a pergunta 215, que foi a pergunta que nós paramos no nosso programa de segunda-feira passada. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Porque nas questões anteriores nós falamos sobre isso, né? Nós avançamos sobre essa questão, né? Nós vimos todos em grupos. Nós estamos aqui numa cidade, Passos, nós nascemos, todos nós que estamos aqui em Passos. Nós já tínhamos nos encontrado no plano espiritual e nós combinamos estar aqui em Passos, para que uns pudessem auxiliar os outros. Ora, por que seria? Né? Por que nós estamos aqui em Passos? Eu nasci em Divinópolis, por exemplo. Por que eu vim para Passos? Teria uma missão para mim aqui em Passos, não é? Teríamos aqui algumas condições, teríamos aqui algumas situações para viver, vivenciar e crescer. Não é isso? Então, por que nós estamos aqui em Passos? Por que algumas pessoas nasceram em Passos? Por que algumas pessoas vieram para Passos? Por que algumas pessoas foram para outros lugares? Nós temos todas as nossas tarefas. Tudo isso está armazenado na nossa consciência. Quando nós encarnamos, nós já trazemos junto de nós, como aplicativo instalado, não é? Nós já trazemos alguns aplicativos instalados.
Nós trazemos, por exemplo, a lei do bem já instalada. Nós trazemos o livre-arbítrio instalado. Nós trazemos na nossa consciência todo o nosso contrato encarnatório, todos os nossos acordos, né? Todas as nossas convenções, né? As nossas ações, as nossas tarefas, as nossas missões, os nossos deveres. Nós já trazemos ali isso tudo já escrito, definido. Basta nós então nos conectarmos com isso. É o nosso grande desafio, que é o autoconhecimento. Não é isso? Então, olha só, de onde provém o caráter dos povos? Né? O caráter distintivo de cada povo. Resposta dos espíritos. Os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores, mais ou menos purificados segundo a sua evolução. Então, olha só, os espíritos têm famílias formadas por semelhanças simpáticas, de tendências, de pendências. De tendências e de pendências. Não é? Então, nós já somos reunidos de maneira semelhante. Muito bem. Um povo é uma grande família, na qual se reúnem os espíritos simpáticos. Então, um povo, né? O que é chamado de um povo? Então, a população de Passos é um povo. Não é? Então, essa população de Passos é uma grande família de espíritos. Não é? Então, bobagem aqueles que falam assim, eu sou da família do fulano de tal, eu sou família do fulano de tal, eu sou família disso, eu sou família... Grande bobagem. Isso é tudo condição terrena. Não é? Isso tudo é condição terrena, materialista. Nome de família aqui na Terra não tem nada a ver com o plano espiritual. Nós já somos uma grande família, nós estamos todos conectados. Não é? Somos espíritos simpáticos. A tendência que tem os membros dessas famílias a se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Então, como é que nós nos juntamos? Como é que essa grande família se junta? Pela semelhança do caráter destas pessoas, desse povo. Uma pergunta dos espíritos: julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Aí, eles estão em seu meio. Olha que bacana, gente. Queridos, a doutrina espírita responde com todas as letras, ipsilíteres, com todas as palavras. De onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós iremos, para onde nós vamos. Se você ainda tem alguma dúvida,
queira abrir o seu coração e a sua mente para você poder ter esse entendimento. Para você poder ter esse entendimento. Olha só que bacana. Olha que explicação maravilhosa essa. De onde provém o caráter dos povos? Provém dos seus semelhantes, dos seus desenvolvimentos, das suas pendências, das suas semelhanças, das suas simpatias. Nós somos uma grande família, está todo mundo conectado. Nós estamos aqui para uns ajudar os outros. Gente, de uma vez por todas, desenvolva a visão e a percepção espiritista. Olhe para o seu irmão, olhe para aquele que está à sua volta e enxergue no outro um espírito também milenar, imperfeito, que está ali naquela condição, aprendendo a aprender, crescendo, desenvolvendo no seu nível espiritual, no nível dele. Você está num nível, ele está em outro. Não desdenhe de ninguém. Não desdenhe de ninguém. Aquele que é um pedinte de rua, aquele que tem sofrimento ali. Eu me lembro muito do São Melquides, gente. São Melquides é um senhorzinho na rua. O São Melquides é um senhorzinho ali da rua. É um pedinte de rua, sofredor. É um espírito sofredor. Ele é de fora de Passos, mas ele sempre está envolvido, coitado, com as suas drogas. Mas é um espírito lindo, maravilhoso, tem uma história linda de sofrimento. E eu já tive a oportunidade de sentar e conversar com ele, de conhecer a história dele. E ele me contou de onde ele era e por que ele estava naquela vida. Me contou chorando. Então, queridos, não desdenhem de ninguém. Aquele pode ser um espírito muito mais elevado do que nós. Pode ser um espírito que pode te ajudar muito a entender o que nós precisamos de entender aqui na Terra. Entender o que é amor, entender o que é caridade. Todos nós que estamos aqui, nós somos uma grande família. Uma grande família. Pergunta 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Olha que pergunta fantástica. Olha que pergunta maravilhosa. O homem conserva, quer dizer, nós encarnamos, né? Nós estamos aqui numa nova encarnação. Nós já passamos por várias encarnações. Nós estamos aqui, eu, você, estamos aqui na nossa nova encarnação. Viemos porque ainda nós precisamos de desenvolver, não é isso? Estamos aqui no planeta de provas e expiações porque a gente precisa de desenvolver. Nós não estamos aqui de graça. Nós estamos aqui porque nós precisamos de aprender, não é assim? Se você tem alguma dúvida, por exemplo, se você acha que você não é orgulhoso, que você não é egoísta, fica tranquilo que daqui a pouco você vai desaparecer e aparecer em outro orbe. Né? Você vai aparecer em outro orbe. Fica tranquilo que daqui a pouco você vai ser abduzido. Não é?
Nós estamos aqui porque ainda não precisamos. Nós somos orgulhosos, somos egoístas, somos vaidosos, nós somos terrível. Nós somos ainda espíritos imperfeitos. Bom, então nós estamos aqui na nossa nova encarnação. Nós conservamos o caráter moral da existência anterior. Nós trazemos isso na nossa bagagem? O que vocês acham? O que vocês acham? A gente traz uma bagagem ou não? Nós começamos aqui do zero. Nós começamos aqui zeradinho. Zeradinho. Simples e ignorante. O que vocês acham? Gente, basta você prestar atenção no que você pensa. Se você prestar atenção no que você pensa, você vai entender que nós trazemos em nossa bagagem tudo das existências anteriores. Presta atenção um pouquinho, como é que você pensa, como é que é a sua forma de pensar, quais são as suas atitudes mentais. Para você pensar um pouquinho, pensa no que você pensa. Você vai entender. Resposta dos espíritos: sim. Isso pode acontecer. Mas, em se melhorando, ele muda. Então nós podemos trazer esse caráter, nós podemos trazer, não é, as nossas características morais de existências anteriores. Na medida em que nós melhoramos, nós vamos então aprimorando este nosso caráter. Sua posição social pode também não ser mais a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão todos diferentes e teríeis dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter de uma a outra certas analogias, modificadas, todavia, pelos costumes da sua posição. Até que um aperfeiçoamento notável haja mudado completamente o seu caráter. Porque de orgulhoso e mau pode se tornar humilde e humano. Se arrependeu. Olha que comparação interessante essa dos espíritos. Olha que comparação interessante. De orgulhoso e mau, humilde e humano. Então quer dizer que quando a gente é mau, nós perdemos características humanas. Humano é bom, mal é animalesco. Olha só, que coisa interessante. Pergunta 217. O homem e suas diferentes encarnações conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Olha que interessante. Resposta dos espíritos: o corpo está destruído e o novo tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete sobre o corpo. Certamente,
o corpo não é senão matéria, mas, malgrado isso, ele é modelado sobre as capacidades do espírito, que lhe imprime um certo caráter, principalmente sobre o rosto. E é com fundamento que se designam os olhos como o espelho da alma, que quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Por isso, tal pessoa excessivamente feia tem, no entanto, alguma coisa que agrada quando ela está envolvida por um espírito bom, sábio, humano, ao passo que existem rostos muito belos, que nada fazem sentir e pelos quais se tem mesmo repulsa. Cada dia a gente aprendendo mais, é isso aí. Poderias crer que só os corpos bem feitos sejam um envoltório dos espíritos mais perfeitos, embora encontre-se todos os dias homens de bem sobre aparências disformes? Sem haver uma semelhança pronunciada, a similitude de gostos e de pendores pode, pois, dar o que se chama um ar de família. O corpo que reveste a alma, numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o corpo que ela deixou, uma vez que pode ter de uma outra fonte diferente, seria absurdo se admitir uma sucessão de existências de uma semelhança que não é senão fortuita. Entretanto, as qualidades do espírito modificam muitas vezes os órgãos que servem à sua manifestação e imprimem sobre o rosto e mesmo ao conjunto de maneiras um cunho distintivo. É assim que sobre o envoltório mais humilde podem-se encontrar a expressão da grandeza e de dignidade, enquanto que sob o vestuário de um grande senhor veem-se às vezes as da obscura, adquirem sem esforços. Perdão, perdi aqui. Vou repetir. É assim que sob o envoltório mais humilde podem se encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto que sob o vestuário de um grande senhor veem-se às vezes as da baixeza e da ignomínia. Não é? Então, aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. Às vezes nós encontramos com um pedinte de rua, uma pessoa mais humilde, e ali talvez tenha um espírito elevadíssimo. E às vezes a gente encontra com um senhor poderoso, talvez, não é? Presidente de um país, e por trás ali nós temos um espírito talvez de grande baixeza, não é? Muito orgulhoso, ainda muito envolvido nas suas pérfidas paixões e vícios. Certas pessoas, saídas das posições mais obscuras, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas reencontram o seu ambiente, ao passo que outras,
malgrado o seu berço e a sua educação estão sempre deslocadas. Como explicar este fato? Senão como um reflexo do que foi o Espírito. Fantástica, né? Resposta maravilhosa, maravilhosa essa pergunta. De novo, eu quero trazer aqui essa reflexão. Primeiro, não desdenhe de ninguém. Segundo, entenda de uma vez por todas que nós somos espíritos imortais. Desenvolva no seu olhar, nas suas percepções, um olhar espiritual, um olhar espiritista. Enxergue no outro, no seu irmão, seja qualquer que for, em todos os seus núcleos de influência, família, trabalho, escola, amigos, onde quer que você esteja, desenvolva esse olhar, um olhar espiritista. Quando você olhar para o outro, enxergue no outro, não um ser humano, mas um espírito que está em evolução, um espírito que está em processo evolutivo, como você também está. Como você também está, eu e você estamos no nosso nível evolutivo. Somos espíritos imperfeitos. Por isso estamos aqui, buscando a perfeição. E ainda vamos passar por muitas encarnações. Ainda vamos vivenciar muitas encarnações, até que nós possamos atingir um nível básico do processo evolutivo. Ainda precisamos muito vencermos ainda muitas das nossas paixões. Principalmente o orgulho, a vaidade, filhos do ego. Não é? Ainda muito. Filhas desse eu inferior. Nós ainda precisamos de dar passos largos ainda nessa direção. Ainda dentro do capítulo de pluralidade das existências, nós temos aqui agora o que nós chamamos de ideias inatas. Pergunta 218. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Continuação dessa pergunta. A teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera? Resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Olha só. Olha isso que maravilha. Os conhecimentos... Vamos até frisar isso aqui. Essa pergunta aqui veio a calhar. Conversávamos sobre esta questão neste final de semana. Hein? Não é mesmo? Olha só. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito libertado da matéria, deles
se lembra sempre. Olha que maravilha! Durante a encarnação, ele os pode esquecer em parte momentaneamente. Mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. Então a gente nunca recomeça. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha. Olha que esplêndido. Olha que resposta maravilhosa. A cada nova existência, o espírito parte do ponto em que parou. Olha que maravilha, gente. Nós nunca recomeçamos. Olha que maravilha, meus irmãos. Olha que maravilha, queridos, queridas. Nós estamos sempre partindo do ponto que paramos. Em outras vidas. A gente consegue entender um monte de coisa. Faz sentido um monte de coisa na vida da gente. Não faz? Não faz sentido para você? Para mim está fazendo um monte de sentido. Para mim está fazendo sentido um monte de coisas. De coisas que a gente para e fala assim, bem engraçado, como é que eu sei sobre isso? Como é que eu tenho habilidade a respeito disso? A gente olha para algumas crianças, não é? A gente olha para algumas crianças, para alguns jovens, para alguns adultos, para algumas crianças que fazem algumas coisas, você fala assim, mas gente, como é que essa criança, como é que ela tem essa facilidade de mexer com isso? Não é? Essas crianças de hoje agora, pô, mas elas têm tanta facilidade de mexer no celular. Elas já mexiam lá atrás. Gente, mas essas crianças têm uma facilidade doida de mexer com eletrônicos. Elas já mexiam. Não é? Elas já mexiam. Às vezes você vê algumas crianças e fala assim, nossa, mas essa criança é bem dotada, já com um ano tá falando, com um ano tá tocando piano, com 2 anos tá tocando piano. Ela já tocava, gente. Ali tem um espírito que já conhecia isso. Às vezes você tem pessoas, jovens, adultos, senhores, às vezes, começa uma nova atividade, né? Às vezes começa uma nova atividade. Ele já sabia disso, estava lá, armazenado, quietinho, começou a fazer, apareceu de novo. Olha que maravilha! Está tudo lá guardado. Nós sempre partimos, então, do ponto onde nós paramos, na existência anterior. Olha que maravilha! Gente, isso é bom demais. Significa que também quando nós formos embora, quando nós desencarnarmos, nós vamos levar tudo para frente. Então, olha só, tudo isso, todo o desenvolvimento intelectual, todo o desenvolvimento moral, todo o seu caráter, tudo aquilo que você, todas as suas faculdades que você aprimora, conhecimento, habilidade, atitudes, valores, estratégias, experiências, nada acaba, tudo continua. Olha que maravilha! Todos os nossos aprendizados dão continuidade, a gente continua. A gente continua. Nós somos eternos e a gente leva isso. Olha que maravilha. Então, assim, quando você olha para trás, quanta coisa nós já aprendemos, né? E agora, quando a gente olha para frente, para o futuro, olha que maravilha, quanta coisa nós vamos levar para frente. Tudo aquilo que a gente tem de coração e de mente. Que maravilha. Continuidade da questão no 218. Estou apaixonado. Maravilhado com isso, né? Quanto que a nossa reforma íntima, ela tem valor. Quanto que a nossa reforma íntima tem valor. Não é? Quanto que isso é valoroso em nós.
Quanto que isso é valoroso em nós. Continuidade da pergunta 218. Deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas. Nem sempre tão grande como poderias supor, porque as posições, muito frequentemente, são bem diferentes e no intervalo o espírito pode ter progredido. Muito interessante. Nos convida aqui a voltar ali na questão 216, que nós já fizemos ela. Pergunta 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, línguas, cálculos, das várias inteligências que nós conhecemos? Resposta dos espíritos. Olha que maravilha. Lembrança do passado. Olha que maravilha. Não tem ninguém bem dotado aqui na face da Terra, não, gente. Não tem ninguém bem dotado aqui. Não tem ninguém de QI mais ou menos aqui nessa Terra. Fica tranquilo com relação a isso. Isso é tudo lembrança da existência passada. Progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. Nós não temos consciência. Nós não conseguimos trazer isso de maneira desvendada, né? De onde queres que elas venham, o corpo muda, mas o espírito não muda. Embora troque de vestimenta. O espírito troca de corpo como a gente troca de camisa. Não é assim? Pergunta 220. Em mudando de corpo, pode-se perder certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes. É um exemplo. Sim, se conspurcou essa inteligência ou se fez dela um mau emprego. Então veja, poderíamos ter tido essa inteligência no passado. Gostarmos de arte, ou gostarmos de cálculo, ou gostarmos de música, ou gostarmos da mecânica, ou gostarmos da ótica, ou da astrologia, ou das línguas. E talvez tenhamos feito mau uso dessa inteligência. Nessa agora a gente tem uma certa dificuldade, ou então nós não a utilizamos. A gente começa a entender por que tem certas coisas que nós temos dificuldade de aprender. Certas coisas nós temos dificuldade. Certas coisas nós somos incompetentes. Por natureza. Então, olha só, até isso a gente tem um entendimento. É porque, da vez passada, fizemos mau uso. Ou não desenvolvemos. Ou fizemos mau uso ou não desenvolvemos. Ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência. Porque o espírito quer exercer uma outra, que com ela não tem relação. Então ela fica em estado latente para reaparecer numa próxima existência, mais tarde. Questão 221. É a uma lembrança retrospectiva que o homem deve mesmo, no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura?
É uma lembrança retrospectiva? O sentimento instintivo da existência de Deus? E o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conservou daquilo que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho sufoca. O orgulho sufoca este sentimento muitas das vezes. Continuidade da 221. É essa mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos? Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Por isso, encontramo-la por toda a parte. E está aí uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível. Porém, muitas vezes, ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância, a mistura com a superstição. Quanto aprendizado, queridos, quanto aprendizados, quanta ilustração, quanta impressão, quantas informações importantíssimas, salutares, reveladoras, consoladoras para nós. O Livro dos Espíritos, ele traz para nós uma riqueza de informações, uma riqueza de informações, de reflexões, de instruções dos Espíritos, que é maravilhoso. Nos traz um aconchego na alma, nos traz um conforto, nos traz uma tranquilidade muito grande de sabermos de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E o que vai acontecer conosco depois que nós partirmos. O que acontece com aqueles que partem, com aqueles que retornam à sua pátria espiritual. Nos traz um conforto muito grande. Claro, a saudade fica, né? A saudade fica como alguém que viaja e não retorna tão cedo. Fica uma saudade, mas a gente sabe, graças a Deus. A gente sabe que eles estão de novo na pátria espiritual, continuando a sua existência, continuando a tua missão, continuando o seu propósito, continuando o desenvolvimento e nos ajudando de lá, contribuindo, cooperando com o nosso desenvolvimento, né? com o nosso ajuste nesse processo de desenvolvimento espiritual. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Feliz Ano Novo! Graças a Deus, graças a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão imensa, gratidão imensa. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, sempre presente conosco, acompanhando os nossos trabalhos. Gratidão aos nossos irmãos queridos benfeitores, coordenadores desse programa, desse projeto. Também sempre presente conosco aqui, nos instruindo, nos acompanhando, nos intuindo, nos inspirando.
trazendo as informações necessárias para nós, para que a gente possa alcançar o coração de todos. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais também sempre presentes conosco, nos acompanhando, aprendendo, instruindo, não é? Nos conduzindo também a todos estes movimentos, a todo esse processo. Gratidão ao nosso anjo guardião, inseparável, amigo, irmão, inseparável da nossa jornada, sempre nos acompanhando também. Gratidão a você que nos acompanha, gratidão a você que nos acompanha aí presencialmente, gratidão a todos os irmãos que são conduzidos até aqui, a esse momento, nossos irmãos desencarnados, que também são conduzidos até aqui esse momento, para que nós possamos aprender juntos esse processo. Gratidão. Gratidão por esse ano que se finda, cheio de desafios, cheio de encontros, cheios de graça e bênçãos, graças a Deus. Gratidão por essa segunda-feira, gratidão por essa semana que se inicia, gratidão por estarmos juntos, ombro a ombro, de mãos dadas, chegando até aqui, a esse final de ciclo. E nos preparando, nos fortalecendo, aprimorando o nosso intelecto, aprimorando a nossa moral, para que possamos fazer de 2025 o melhor ano das nossas vidas. É o que eu desejo a todos vocês, a todos os meus irmãos queridos. Infinitas bênçãos a todos vocês. Que as bênçãos do Mestre Jesus, que as bênçãos do nosso Pai Maior e de toda a espiritualidade presente possa chegar até o seu coração, possa chegar até o seu lar, possa chegar até as suas famílias e que você consiga, de maneira fortalecida, passar para o novo ano com o coração cheio de amor, cheio de força, cheio da espiritualidade, para que 2025 seja realmente um ano transformador para as nossas vidas. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o ano que vem. Feliz Ano Novo!